Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa noite, boa noite. Estamos ao vivo no Instagram aqui e no Facebook da Mais Psicólogos para a primeira live de 2020. Sejam bem-vindos, bem-vindas todos no Face e no Insta. Deixa eu só ver se está tudo certo aqui. Eu já vou pedir para quem está online me avisar se o áudio e se a imagem estão boas. Só para eu saber, por gentileza. Tem uma galerinha entrando. Eu vou deixar uns minutinhos. Eu vou deixar só uns minutinhos para ver se está tudo ok. Aí eu já começo a me apresentar, começo a falar o que eu vim falar aqui hoje. Pedi só para alguém me confirmar. Eu tô vendo que tem uma galera que está entrando, tanto no Face quanto no Insta, mas ninguém me deu uma resposta se vocês estão me ouvindo e vendo bem. A Psico Vieira, Fernanda Vieira, imagino, mandou um sim. Rina, boa noite. Tá, tem uma galera entrando. Estou eu deduzindo que vocês estão. Ellen Nascimento, obrigado, Ellen. Está boa imagem e áudio, legal. Rina, boa noite. Fala aí, vamos falar, Rina, vamos falar bastante. Carolina Galdini está aqui conosco, que legal. Carol, eu já vou adiantar, né? Carol é uma psicóloga que estudou comigo faz pouco tempo, né, Carol? Não faz muito tempo assim, não. E ela, logo, ainda esse mês, ela que vai estar desse lado daqui, né? Né, Carol? Pessoal, aparentemente está tudo ok. Deixa eu ver. Todos me vendo e ouvindo bem. A Araiane também falou que está bem. A Araiane é outra psicóloga maravilhosa, muito boa. A gente já trocou algumas figurinhas. Patrícia, Rina, Diego, Luciana, Daliana, legal. A galera tá me ouvindo e vendo bem. Sem muita enrolação, eu vim hoje aqui fazer uma live, trocar um bate-papo com vocês. E já vou deixar bem claro que é bate-papo. Eu não quero ficar falando sozinho, não. Junier, acho que é Junier. Boa noite, obrigado. Áudio e imagem ok. Não pretendo ficar falando sozinho. A ideia é que a gente vá trocando um pouquinho. Então eu vou falar sim, mas eu quero muito que vocês falem também, que vocês comentem, que vocês façam perguntas para a gente poder trocar. A ideia não é eu ficar falando sozinho, pelo amor de Deus. Se fosse para falar sozinho, eu gravaria um vídeo, postaria aqui e não precisaria fazer live. Galera, Rina falou que é falante. Pode falar à vontade, Rina, a gente vai conversar bastante aqui. Galera, estou eu aqui hoje, para quem não me conhece, meu nome é Rodolfo Sampaio, sou psicólogo. Só lembrando, estou aqui no Facebook e aqui no Instagram. Rodolfo Sampaio, psicólogo, eu sou idealizador aqui da Mais Psicólogos. Eu que cuido desse perfil aqui há praticamente quase 6 anos, na verdade. E hoje eu vim fazer uma live sobre machismo, que é um tema que eu gosto muito, quer dizer, gosto de falar muito. E eu vim falar sobre machismo hoje porque agora em janeiro a gente está com a campanha Janeiro Branco. Não sei se todo mundo que está aqui conhece, já ouviu falar. É uma campanha que basicamente tem por objetivo levar informação sobre saúde mental para todo mundo. Falando, na verdade, do quanto a saúde mental é importante, sem exceção para todos. E um dos pontos que a campanha tem é falar que saúde mental é importante, explicar por que ela é importante, mas também falar de temas que estejam ligados com saúde mental. Então, esse mês, eu estou organizando uma porção de lives, eu até ia esquecer já. A gente está organizando um bocado de lives aqui na Mais Psicólogos. Essa é a primeira do mês, só que a gente vai ter, eu acredito que a gente vai ter umas 10 lives, aparentemente, pelo que eu estou vendo. Pessoal, pode ir comentando que eu vou falar e depois eu vou ler nos comentários as perguntas de vocês, tá? A gente vai ter mais ou menos umas 10 lives, essa é a primeira que eu vou falar sobre machismo, e todas as lives vão ser sobre temas que têm alguma ligação com saúde mental. Essa é a primeira que eu estou fazendo, só que todas as outras vão ser lives feitas por outros profissionais,
E esse ano especificamente, eu estou convidando profissionais de áreas diferentes. Então, tem alguns psicólogos que eu estou chamando para falar de alguns temas, mas eu também chamei fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, jornalista, então vai ter uma coisa um pouco variada. No Instagram eu não consigo, mas no Facebook eu estou deixando no comentário o link do evento com todas as lives que já estão marcadas para vocês poderem acompanhar. Deixa eu deixar aqui. Tá, no Facebook o pessoal consegue ler nos comentários, no Insta não. As lives dessa galera que eu tô convidando vão ser todas no Face, porque no Instagram eu não consigo ficar liberando acesso para as pessoas fazerem as lives, então vai ser tudo no Face. Então hoje é a primeira, a gente vai trocar uma ideia sobre machismo e as próximas vocês vão acompanhando e eu vou divulgando assim que elas forem acontecendo, beleza? Para começar, queria que vocês me falassem, queria que vocês fossem comentando aqui também, o que vocês entendem por machismo, o que vocês pensam sobre isso, é uma coisa que vocês conseguem ligar com saúde mental ou vocês acham que não tem nada a ver? Queria que vocês fossem comentando enquanto eu vou falando um pouquinho, tá? E aí eu vou aproveitando e vou lendo os comentários de vocês. A Araiane agradeceu, muito obrigado, Araiane. Enfim, já falei que você é uma excelente profissional. Deixa eu ver se alguém já comentou alguma outra coisa antes de eu começar minha falação, porque dizem que eu gosto de falar, então eu preciso tomar cuidado. Tá, já mandei aqui o link. A Rina falou que está convidando o povo para assistir a live. Patrícia Magalhães, muito bacana, importantíssima a conscientização de saúde mental. Só concordo, Patrícia. Acho que a gente precisa, no Brasil especificamente, a saúde mental ainda é um certo tabu. A gente acaba entendendo, sabendo que ela existe, a maioria das pessoas, na verdade, né? Mas é uma coisa que a gente acaba não se aproximando tanto. Normalmente, a maioria das pessoas se aproxima de saúde mental quando está muito mal. Quando está acontecendo alguma coisa ali que a pessoa já não está dando mais conta sozinha, e aí ela vai buscar algum tipo de ajuda para cuidar da saúde mental dela. Então, normalmente é assim que acontece, mas a campanha tem por objetivo justamente mudar um pouquinho isso e a gente aprender que a gente precisa mais prevenir do que remediar também na saúde mental. Eu acho que a gente tem uma cultura que, eu acho que de uma forma, da saúde de uma forma geral, a gente acaba indo no médico, por exemplo, só na emergência. A gente não vai muito para fazer prevenção. E na saúde mental não é diferente, a gente acaba normalmente indo só na emergência, quando está passando muito mal, quando não está mais aguentando alguma coisa, e é isso que a gente está tentando mudar. A Eren falou que pena que as lives vão ser no Face, infelizmente no Insta eu não consigo, essa no Insta, mas as próximas serão todas no Facebook. A Carol comentou, penso que é um dos assuntos que inclusive está afetando a saúde mental demais das pessoas. Exatamente isso, Carol. Vocês vão comentando aí sobre machismo, hein? Eu, há algum tempo, acho que já faz o quê? Talvez uns 2 anos, mais ou menos, que eu tenho me envolvido cada vez mais com assuntos relacionados à masculinidade, ao mundo dos homens, de alguma forma. E o machismo está muito presente, acho que no grupo masculino, de alguma forma. Não só, acho que o machismo, eu até costumo dizer que, já ouvi muita gente falar isso e eu concordo, que o machismo ele afeta muito, ele prejudica muito as mulheres, mas de alguma forma quem pratica o machismo normalmente, ou quem pratica ele de uma forma mais prejudicial, melhor dizendo, são os homens. Então a gente sabe que tem muita mulher machista também, machismo não é uma coisa só de homem, tem muita mulher que também vai nessa linha, mas a gente precisa entender que a raiz talvez esteja no mundo masculino. Como eu falei, eu venho me envolvendo cada vez mais, trabalhando, começando a proposta de alguns grupos de homens, já realizei alguns encontros e o que a gente vê é uma coisa muito, muito curiosa. Eu até trouxe alguns dados aqui que eu vou falando mais pra frente, do quanto, e aí eu já vou falar do que eu entendo por machismo, né? Do quanto o machismo que a gente vive na nossa sociedade, ele afeta muito as mulheres e também afeta muito os homens. A gente normalmente percebe, é mais nítido quanto o sofrimento que é gerado nas mulheres por causa do machismo, mas a gente também consegue perceber, quando se aproxima um pouco, do quanto o machismo faz muito mal para os homens também, não é só para as mulheres. E é isso que a gente está tentando mudar. E aí eu vou começando a entender, eu vou pensando um pouco do quanto o machismo é algo que existe, eu acho que quase desde que a sociedade
que a nossa espécie existe, desde quando o ser humano existe. Mais especificamente, eu acho que se a gente for pensar lá atrás, quando a nossa sociedade foi percebendo que o homem tinha mais força física no começo, e aí isso foi dando alguns privilégios para ele, e aí ele foi percebendo que com isso ele consegue determinar algumas coisas, ter o poder e o controle de algumas coisas, e aí foi passando o tempo, a gente foi se desenvolvendo, foi de alguma maneira construindo a nossa sociedade, só que isso não saiu daí. A gente até hoje, se a gente for pensar, a gente está no século XXI, e até hoje os homens tendem a resolver as coisas de formas agressivas, com agressividade, com violência. E isso vem desde lá de trás, principalmente, assim, acho que a gente pode fazer várias ligações com o assunto, mas principalmente porque a gente cria normalmente os homens de uma forma aquele discurso de coisa de homem e coisa de mulher. Então, assim, o homem ele tem que ser mais forte, tem que ser mais macho, ele não pode demonstrar fraqueza, ele tem que dar conta de tudo o tempo todo e não pode demonstrar sensibilidade. E a mulher é completamente ao contrário. Ela pode chorar, ela pode demonstrar fraqueza sentimental, principalmente, fraqueza entre aspas, né, que é o que a gente costuma falar, só que na prática isso vai fazendo com que nós homens principalmente, a gente se enfie no mundo em que a gente tem que dar conta de tudo, mas a gente não dá. Porque na real ninguém dá conta de tudo, nem homem nem mulher. Então assim, todas as pessoas têm sentimentos, têm emoções, sofrem, têm necessidades emocionais, só que na nossa sociedade os homens precisam engolir isso. Então, quando o homem engole tudo isso, quando ele precisa colocar para dentro e fingir que não existe esses sentimentos, ele começa a colocar o que ele pode para fora de uma forma agressiva, violenta, e é assim que os homens normalmente resolvem todas as suas questões. As mulheres em geral resolvem, chulamente falando, tá? Que é uma coisa que eu ouço e talvez vocês já tenham ouvido um pouco. As mulheres normalmente resolvem chorando e demonstrando seus sentimentos, e os homens resolvem bebendo e brigando. Tô dando um resumo assim absurdo, tá? Tô generalizando muito, mas esses os caminhos que a gente oferece para os homens. E aí isso coloca o homem numa posição de superioridade. E aí entra, e essa é para mim a principal definição do machismo, do quanto o homem ele se sente superior. E muitas vezes, de fato, ele é colocado nesse papel, e aí ele, por não conseguir controlar o que sente, porque ele nem entende direito o que ele sente, o comportamento agressivo vem tomando conta o tempo todo. Então, isso é algo que afeta, como a Carol falou um pouco atrás, afeta absurdamente a nossa saúde mental. De quem? De homens e de mulheres. Porque os homens, se a gente for pensar nesse estereótipo do homem, a saúde mental deles em geral, ela fica muito prejudicada porque eles não conseguem lidar, eles não conseguem acessar, entrar em contato com o que eles sentem praticamente em nenhum momento. Porque todo o emocional em geral do homem, desse estereótipo de homem, ele acaba ficando engolido, como eu falei. Ele não pode colocar para fora de maneira nenhuma. E aí isso vai gerando diversas consequências. Então a gente tem, eu vou até aproveitar e trazer alguns dados, eu não decorei, então estou com uma colinha aqui bem básica, tá? Alguns dados de uma pesquisa que foi feita pelo portal, a maioria que talvez conheça, Papo de Homem. É um portal que eu acho excepcional, que fala muito sobre masculinidade, saudável principalmente, mas também traz alguns dados do quanto a gente vive eu não gosto muito desse termo, mas enfim, vive uma masculinidade um pouco tóxica, que é aquela que faz mal pra gente, para todo mundo, para quem exerce ela e para quem tá próximo também. Pessoal, vocês podem comentar, vocês estão muito quietos, hein, mas vocês podem comentar. Deixa eu falar os dados, alguns dados que eu tenho aqui, e esses dados foram de uma pesquisa que o Papo de Homem fez, por um documentário deles, que também super indico. Tem no YouTube, quem quiser de repente procurar, chama O Silêncio dos Homens. É um documentário muito bacana que fala de masculinidade, machismo e tal. Vamos lá. Cadê? Alguns dados curiosos. 6 a cada 10 homens declaram lidar com algum tipo de distúrbio emocional. E aí esse distúrbio emocional pode ser qualquer coisa. Pode ser ansiedade, depressão, dificuldade para dormir, enfim.
Ou seja, mais da metade dos homens consegue dizer, numa pesquisa, que apresenta algum transtorno emocional. E aí algum distúrbio emocional. E aí a gente pode considerar que, assim, também não sei se todos falaram a verdade. Mas, de qualquer forma, os que falaram já mais da metade. Então, cerca de 60% aí da pesquisa conseguiu dizer que sofre algum tipo de distúrbio emocional. Beleza. 83% das mortes por homicídios no Brasil, homicídios e acidentes no Brasil são de homens. E aí eu acho que é um primeiro ponto importante para a gente pensar, que a gente discute muito o quanto os homens matam as mulheres. A gente tem discutido muito feminicídio ultimamente, que é aquela morte da mulher causada normalmente por um homem, mas que tem um fundo na sexualidade dela, no fato dela ser mulher. E aí quando eu entendo que, quando a gente discute que os homens matam muitas mulheres, a gente às vezes acaba não lembrando, porque a gente sabe disso, que os homens se matam muito. Se a gente for pegar estatísticas de quantas histórias a gente vê de mulheres que mataram mulheres, existe? Existe. Mas não chega perto da quantidade de homens que matam homens. Então, em geral, a nossa sociedade cria homens que matam mulheres e que se matam. E essas mortes, é quase impossível a gente não relacionar com machismo, porque foi um pouco do que eu falei agora, do quanto os homens eles acabam engolindo o que sentem, não tem uma educação emocional durante a vida, e aí automaticamente tem comportamentos extremamente agressivos, não conseguem tolerar quando as coisas não saem como eles querem, e isso que a gente precisa tentar mudar. Continuando. Em geral, os homens vivem 7 anos a menos que as mulheres. É muita coisa. E essa média não é porque geneticamente o homem isso, aquilo. Não. É uma questão comportamental e cultural. Os homens se matam mais, tanto não se matam no sentido de um matar o outro, quanto se matam no sentido de dirigir bêbado, de se colocar em risco. E se colocar em risco é um comportamento extremamente machista, porque é um comportamento que muitos homens têm para provar que é homem. Então como que você prova que é homem? Se colocando em risco. Então você dirige alcoolizado, você dirige acima da velocidade para mostrar que você é o cara, que você pode, que você tem poder. Você começa a usar, sei lá, você bebe mais do que você pode, você começa a usar algumas drogas além do que você pode. Então assim, você ultrapassa os seus limites. E isso os homens fazem muito. Mulher faz? Faz. Mas os homens estão disparados nesse quesito. Outro ponto, os homens se suicidam 4 vezes mais que as mulheres. É muita coisa. E eu sempre gosto de falar que assim, a ideia não é que a gente precisa... A ideia não é que as mulheres fazem isso pouco, é que os homens fazem demais. Então, os homens se matam mais de diversas formas, vivem menos que as mulheres. Isso não quer dizer que mas a mulher quase não faz nada, então não. As mulheres têm dados também que mostram que as mulheres se matam com alguma frequência, que as mulheres abusam, que as mulheres, enfim, fazem tudo isso que os homens fazem. Mas os homens fazem extremamente, os homens abusam desses comportamentos. E tudo isso a gente liga diretamente com o machismo, com a agressividade, com a não educação emocional. Deixa eu ver, antes de eu continuar com os dados, deixa eu ver se tem mais comentários aqui. Peraí, tem mais alguns. Antes que eu pare, antes que vocês desistam de comentar, né? Aqui no Instagram, peraí, subiu. Eu acho que é Anderson. E Anderson falou que tá muito interessante, muito obrigado. Muita gente entrando, mas no Insta o pessoal tá comentando um pouquinho menos. No Face, vamos lá. Cadê? Carolina Galdino. Infelizmente a força intelectual e emocional não é mais forte ainda, ao meu ver. Exatamente. Essa força emocional o homem em geral não tem, ele não é estimulado a isso, ele é estimulado a ter força física. Então o homem é estimulado a fazer academia, por exemplo, e a menina é estimulada a estudar, ou fazer um curso, fazer alguma coisa mais leve em geral. E o homem tem que fazer academia, fazer esportes mais físicos, mais agressivos de alguma maneira. E isso também eu acho que não faz muito bem pra gente. Vanessa T.S. Meu TCC foi sobre a violência contra a mulher e os aspectos históricos em uma sociedade patriarcal. Que legal, Vanessa, que bacana. Parabéns pela escolha do tema, o machismo precisa ser debatido. Que bacana, Vanessa, imagino que no seu TCC você tenha lido algumas coisas muito interessantes.
E eu acho que é muito disso que eu estou tentando falar um pouco, do quanto a gente, historicamente, só para não perder, o machismo não nasceu hoje, o machismo não nasceu semana passada, não nasceu mês passado, ano passado. O machismo, ele é uma construção social. O machismo, ele vem desde nossos bisavós, tataravós, enfim, desde lá de trás. Óbvio que ele vai se readequando, ele vai se atualizando, acho que é a melhor palavra, conforme os anos vão passando. Rosana Henrique, estamos falando de machismo e saúde mental. Eu acho que o machismo ele foi se atualizando com o tempo. Eu acho que não com o tempo, mas assim, ele vai se adequando às sociedades. Então, o machismo que é praticado hoje não é o mesmo machismo que foi praticado há 200 anos atrás. É diferente, porque a sociedade aceitava algumas coisas antigamente, menos normalmente, né? Que o machismo atuava em algumas questões, e hoje a sociedade aceita outras coisas e o machismo também vai atuando em algumas questões. Ele vai se atualizando, mas ele é uma questão extremamente histórica, que eu acho que talvez seja um pouco do que a Vanessa tenha descoberto ou lido, enfim, entendido no TCC dela também, mas eu imagino que tenha sido muito bacana, Vanessa. Parabéns pelo tema. Também acho que o machismo precisa ser discutido, a gente vive... Queria que vocês comentassem aqui, eu acho que isso é bacana. Situações que vocês tenham ou vivido ou presenciado machistas. Isso eu acho que é legal vocês trazerem para a gente poder discutir que comportamentos que vocês olham, vocês percebem e vocês entendem de fato como comportamento machista. Deixa eu só ver aqui. Peraí, tá tudo certo. Para a gente poder falar um pouquinho na prática. Tá, o que é machismo na prática? Aonde que a gente consegue perceber o machismo além de homem matando mulher? Alguma coisa mais assim. Se vocês conseguirem comentar, acho que é legal para a gente discutir e comparando o que cada um entende ou que situações cada um entende que são situações baseadas no machismo. Priscila, muito bom, esse documentário é muito excelente mesmo. Esse documentário é um documentário que eu assisti na estreia quando o Papo de Homem lançou, e eu amei, achei o documentário incrível. Ele aborda o machismo de diversas formas, e eu indico para todo mundo. Então assim, quem me conhece provavelmente ouviu falar desse documentário. A Carol, eu acho que eu que comentei para a Carol também assistir, e aí ela colocou muito bom, indicou e assisti, isso mesmo. Inclusive compartilhei com pacientes para facilitar a discussão. E aí eu acho que essa proposta que a Carol fez eu acho muito bacana. Falar de machismo com homens normalmente é muito difícil, porque o machismo em geral não é uma coisa legal. Você não chega e fala, e aí meu, você é um machista, que legal. Não, a gente não faz isso. O machismo em geral é o significado, eu acho que é o simbolismo de um comportamento que não está legal. Então quando a gente fala que alguém é machista, a gente não está elogiando a pessoa, a gente está falando que ela tem comportamentos que a gente não entende como legais. E aí como eu vou falar para alguém, como que eu vou conversar com meu pai, com meu irmão, com meu amigo, com algum parente, com o namorado, com o marido, sobre machismo? Como que eu vou falar assim, então, fulano, você é machista e eu não acho isso legal. Como que a gente aborda isso? E aí essa maneira que a Carol falou eu acho muito bacana. Às vezes eu não vou chegar, acho que talvez nunca seja o melhor, eu não vou chegar e falar, acho você machista, não gosto. Se eu fizer isso, a tendência é que eu afaste a pessoa e ela não vai querer mais papo comigo. Então talvez, acho que uma sugestão eu trazer o tema através de outras ferramentas, como vamos assistir um documentário, vamos assistir um filme, vamos falar de uma matéria, você pode mostrar uma matéria que você leu que de repente pode entrar um assunto, e não precisa ser uma coisa descarada, não precisa, lê essa matéria aqui, machismo, não sei o que lá, não precisa ser tão assim. Eu acho que você pode, vocês, enfim, qualquer um, pode trazer a partir de um vídeo, de um filme, de uma matéria, enfim, de uma situação, entrar no assunto e aí eu falar do comportamento. Eu não preciso nem usar a palavra machismo. Eu posso falar de uma coisa que eu não gosto. E aí, por exemplo, eu posso ser uma mulher que não gosta que o marido não faz nada em casa, ou que eu não concordo com isso. E aí eu vou falar assim, você é machista porque você não faz nada em casa. Isso vai gerar briga, provavelmente. Mas eu posso falar assim, putz, eu gostaria que você fizesse, sei lá, lavasse a louça. Eu acho que seria legal se você lavasse. Eu me sentiria melhor se você lavasse. Sei lá,
Você pode falar do comportamento, da situação e não necessariamente apontar o machismo como questão. Só que você vai estar falando dele de alguma forma. Eu acho que é uma boa opção. O documentário pode servir para muita gente entrar no assunto. Não sei se é o melhor conteúdo para alguém começar um assunto, se de repente a outra pessoa for muito rígida, muito fechada, mas eu acho que o documentário ajuda bastante. Deixa eu falar mais alguns dados que eu tenho aqui. Vamos lá, ó. 8 a cada 10 homens reconhecem que cuidam pouco da própria saúde. Eu acho que isso é meio de praxe, né? Talvez nem as mulheres cuidem tão bem quanto elas gostariam da própria saúde. Mas em geral os homens não cuidam nada. Em geral os homens vão para emergência quando estão passando mal, quando estão morrendo, enfim. Mas é interessante pensar que assim, nessa pesquisa 80% consegue falar que não cuida da saúde, mas que gostaria de cuidar. Isso eu acho que é uma questão muito interessante que me faz pensar um pouco numa experiência que eu tive. Eu convidei alguns homens e fiz um encontro aqui na minha casa, só de homens. E nesse encontro eu passei esse documentário que eu comentei do Papo de Homem, O Silêncio dos Homens. E depois eu falei assim, eu vou passar o documentário e a gente conversa, vê o que aparece. E eu senti muito isso que esse dado estatístico traz, que é um quanto assim, um pouco de que talvez tenha uma boa porcentagem de homens que percebam que são machistas, que percebam não estar se cuidando, que percebam que alguma coisa não está legal e eles precisam melhorar, que eles precisam se cuidar, mas eles não fazem. Eu comecei a ter essa sensação por essa experiência, pelo documentário, pela pesquisa e por algumas coisas que eu tenho visto. E aí isso vem me fazendo pensar que assim, talvez a coisa não seja tão grave quanto a gente pensa. Por quê? Talvez a gente tenha muito homem machista, talvez, por exemplo, que ele é machista, mas ele não quer ser machista, mas ele não sabe como mudar. É uma hipótese, eu não estou afirmando que é isso que acontece. Talvez a gente tenha muito homem que se incomoda em putz, mas eu poderia ajudar minha esposa, mas se eu ajudar, putz, vai ficar estranho. Eu não sei se vai ser legal. E se alguém ver eu lavando louça, se alguém ver eu limpando a casa, não vai ser legal. Se isso chegar no serviço, eu tô ferrado. E aí eu já aproveito para fazer outro comentário. O machismo para os homens é extremamente tóxico, porque faz com que um homem prejudique o outro. Faz com que um homem zombe das dificuldades do outro. Faz com que um homem ele banalize o sofrimento do outro. E aí, para não ser esse que vai sofrer, que vai ser zoado, que vai ser banalizado, ninguém quer mostrar fraqueza. Então assim, se eu sei, porque na real a gente percebe isso, se eu chegar no grupo lá do trabalho e falar que eu tô triste, eu tô meio choroso, o que vai acontecer? Provavelmente eu vou ser zoado. Então, engole o choro, nem a pau que eu vou falar alguma coisa lá. Falar pra mulher, às vezes acaba, eu já ouvi muito isso, às vezes acaba sendo uma coisa pior, porque assim, putz, o que ela vai pensar de mim? Mulher gosta de cara macho, que não sofre, que não chora, que não nada. E aí eu não consigo ter espaço pra falar e pra chorar em nenhum lugar. Porque com as mulheres eu não quero perder o status de macho alfa. Para os amigos eu não quero ser zoado, então eu vou me abrir para quem? Para ninguém. E é isso que acontece. Mas como eu falei, eu tô com essa sensação, eu comecei a ter esse tipo de pensamento de que talvez tenha muito mais homem, muito que queiram, na verdade, que percebam que putz, alguma coisa não tá legal, eu preciso melhorar, eu preciso me cuidar, mas eu não sei como, do que de repente a maioria que nem percebe. Não sei, não tenho nenhum dado sobre isso. Mas eu acho que algumas coisas me fazem acreditar um pouquinho nisso. Eu acho que é Leandra Barbosa. O machismo é o câncer da sociedade, altamente agressivo, destrutivo e infelizmente tem uma força terrível. Afeta a saúde mental de homens e mulheres. Só concordo, Leandra. O machismo ele é extremamente destrutivo para homens e mulheres, ele afeta a saúde mental de homens e mulheres. E a gente, como sociedade, ainda não conseguiu criar ferramentas que melhorem isso. Eu, particularmente, não acredito que a gente vai melhorar isso de uma hora para outra.
E para mim, a principal ferramenta que a gente tem para mudar e de fato ter uma sociedade menos machista é educando os meninos e as meninas das gerações que estão vindo aí de uma forma não machista. Então não adianta eu querer que só meu pai e meu avô sejam menos machistas se eu estou criando meu filho da mesma forma. Não adianta. Como sociedade não adianta. E eu não estou falando para a gente não investir em pessoas mais velhas. Eu estou falando que só investir nas pessoas mais velhas não vai dar resultado. Porque, em geral, as mais velhas vão morrer primeiro. E aí não adianta as mais velhas se conscientizarem e morrerem, as mais novas estarem aqui tudo sem consciência sobre isso. Então a ideia é a gente criar, para mim, a gente criar meninos e meninas menos machistas. Como? Tem milhões de formas. Se eu for entrar nesse mérito aqui, nossa, a gente vai ficar a noite inteira. Mas eu acho que o principal, para resumir, é mostrando que eles têm direitos iguais, direitos e deveres, na verdade. Meninos e meninas, que não tem coisas só de menino ou coisas só de menina. Porque nessa separação do que é só de menino e do que é só de menina, que a gente abre espaço para os privilégios. Então tem coisas que só o fulano pode, tem coisas que só a fulana pode. O que eu ensino com isso? Que o fulano tem privilégio, que o fulano é mais importante, que o fulano é melhor. Então, isso eu acho que precisa mudar. A gente precisa criar meninos e meninas de forma igualitária, só que está muito difícil. Particularmente, eu sou pai de 2 meninos, um de 1 ano e meio e um de 4 anos, e eu tento criar eles da forma mais igualitária possível, com mulheres, por exemplo. Então, assim, eu tento criar eles de uma forma menos machista possível. Só que como pai, eu tenho contato com muitos pais e com muitas crianças. E é muito difícil ver pais que se importem de fato com isso. É muito difícil ver pais que de fato percebam que não estão que estão dando privilégio para os meninos. E aí eu consigo dar milhões de exemplos com isso. Então, por exemplo, os meus 2 filhos têm cabelo grande. Todo mundo chama eles de menina. E tudo bem, confunde, enfim, isso é o de menos. Mas aí quando fala que, mas é menino? Não, mas tem que cortar o cabelo, porque menino tem cabelo curto. E eu fico pensando assim, tá, a maioria dos meninos tem cabelo curto, eu respiro bem fundo. A maioria dos meninos tem cabelo curto, mas ele não precisa ter. Assim como as meninas não precisam ter cabelo longo, elas podem ter cabelo curto também e continuarem sendo meninas. X. Eu posso dar uma boneca pro meu filho. E ele tem boneca. Tudo bem. Ele não vai ser menos menino porque tem uma boneca. Eu posso dar um brinquedo mais corporal para as meninas. E aí eu vou fazer um parênteses rápido que eu acho muito engraçado, quanto assim, você vai num parquinho onde tem criança brincando, você vai enfim, qualquer lugar que tem criança brincando. Se você reparar, a maioria das meninas tem uma noção corporal péssima. Péssima. Literalmente péssima. Atrasadíssima. A maioria das meninas. A maioria das meninas demora muito para aprender a chutar uma bola. A maioria das meninas demora muito tempo para desenvolver a coordenação motora. E os meninos fazem isso nos primeiros anos de vida. Nos primeiros. Sem sombra de dúvida. Você pega... Eu falei, eu tenho um filho de 1 ano e meio e um de 4 anos. Então eu convivo muito com crianças nessa mesma faixa etária por causa deles. Você pega crianças... Os meus filhos fazem coisas corporais e de coordenação motora que a maioria das meninas da idade deles não consegue fazer nem brincando. Não chega perto de fazer. O que eu quero dizer com isso? A gente estipula o que é de um e o que é de outro e priva. Ah, mas ele gosta de carrinho. Tá, mas você já deu algum outro brinquedo? Se você não der, ele nunca vai gostar de mais nada. Ah, mas ela gosta de boneca. Se você não der um carrinho, se você não der uma bola, ela não vai chutar bola. E eu não estou falando que tem que dar só boneca para menino ou só carrinho para menina. O que eu estou falando é que a gente precisa variar. A gente tem que dar possibilidade da criança escolher o que ela de fato gosta. Só que ela só vai poder escolher se ela conhecer. Então, talvez eu vou dar uma boneca e um carrinho pro menino e ele vai querer o carrinho. E tudo bem ele brincar de carrinho. Ele não é proibido de brincar de carrinho. Ou eu vou dar um carrinho e uma boneca pra menina e ela vai querer a boneca. Tudo bem. O problema é que a gente não dá. O problema é que a gente dá os mesmos brinquedos para meninos e os mesmos para meninas. Eu não estou falando de sexualidade aqui, tá?
só para deixar claro também. Eu estou falando de possibilidade de desenvolvimento. Quando eu dou mais opções diferentes para uma criança, eu abro a possibilidade de desenvolvimento dela. Eu não vou falar muito de infância, porque a gente vai ter live de infância aqui também. Mas o que eu quero dizer? A gente determina o que é de menino e o que é de menina a vida inteira. Desde que a gente nasce até a gente ter o final da vida. Só que isso faz mal, só que isso limita, só que isso aprisiona. E aí, meninos e meninas, homens e mulheres sofrem absurdamente por causa disso, de diversas formas. E é isso que a gente está tentando discutir para melhorar. Acho que a ideia não é só mudar, é melhorar porque está um pouquinho difícil. Só 2 comentários aqui no Insta, eu já vou pro Face. Acho que é Yanderson. Mano, que conteúdo incrível, abriu um leque na minha mente. Que legal, Yanderson, fico muito feliz. Eu acho que as lives são para isso, para a gente poder discutir e botar a gente para pensar de uma forma diferente. A Rayane trabalha muito com criança também, isso é legal. Ela colocou, a criança gosta de brincar. Essa divisória de menino e menina é construção social. Exatamente. Boa noite, Leandro. Boa noite, Angelita. A Vanessa colocou aqui, ó. Homens se suicidam mais, porém as maiores tentativas são de mulheres. Bacana. Isso que a Vanessa falou é uma coisa muito legal. Em geral, as mulheres tentam se matar mais do que os homens, mas os homens conseguem efetivar essas tentativas com maior frequência. Por quê? Eu também já vi alguns bons dados sobre isso. Normalmente, as mulheres tentam se matar com tentativas mais leves. Então, por exemplo, é muito comum mulheres tentarem se matar tomando remédio. Então ela pega uma porrada de remédio que ela tem em casa, toma tudo de uma vez, porque assim ela tem uma chance grande de morrer. Só que essa da medicação, se a gente for pensar em todas as formas de tentativa de suicídio, as principais que a gente tem, é uma das mais leves. Por quê? Nem sempre a pessoa consegue tomar uma quantidade que de fato vai fazer mal a ponto dela morrer. E normalmente você consegue, se alguém vê ou se a pessoa falar, levando ela no médico, faz uma lavagem intestinal, acabou o assunto. Ela não tem mais risco de morte. Agora, o que acontece? Normalmente os homens tentam com formas mais agressivas. Então, com arma de fogo, principalmente com arma de fogo ou... Fugiu a palavra. Esqueci, fugiu. Enfim, os homens tentam de formas mais agressivas. E aí, por isso, eles acabam conseguindo mais. A letalidade das tentativas dos homens são muito maiores. Carol Galdino, os homens abusam e buscam menos apoio. Exatamente. Passa do limite e não pede ajuda quase nunca, na verdade. Peraí, deixa eu só ver quanto tempo de live que a gente tá, senão eu acabo me perdendo. 37 minutos, caceta. Pessoal, a minha ideia é ficar aqui no máximo até 1 hora de live, então até as 9 mais ou menos, porque o Instagram já encerra e também eu acho que no Face vai ficar tempo demais. Então mais uns 15 minutinhos a gente já pode encerrar. Só um pouquinho de água. Priscila Janeschini Navarro também vai fazer live esse mês aqui com a gente, hein? Percebo que muitos homens acabam se sentindo socioculturalmente necessitados a provar a sua hombridade, daí o abuso. Parece uma grande necessidade de validação externa em vez de autovalidação. Exatamente, Priscila. O homem precisa muito, os homens em geral precisam muito, nós precisamos muito da validação social de ser homem. Tem muita gente que fala, e eu também acho que a masculinidade ela é muito frágil. Porque, por exemplo, é muito fácil um homem ter algum comportamento e alguém falar que ele é gay, que ele é viadinho ou que ele não é homem, resumindo. É muito fácil. Se um homem está com uma camisa rosa, ele vai ouvir isso. Se um homem falar em qualquer situação o número 24, ele vai ouvir que ele não é homem. Se ele falar que ele broxou, ele não é homem. Se ele falar que ele não conseguiu pegar alguém, ele não é homem. Se ele não pega ninguém, ele não é homem. Se ele comentou que um cara é bonito, ele não é homem. Se ele se cuida demais, ele não é homem. Então, assim, quase tudo que o homem faz, coloca ele em risco de alguém falar que ele não é homem. Então, assim, é muito fácil a masculinidade ser questionada. Então, toda hora o homem precisa ficar provando isso. Então, assim, você falou isso, mas olha o que eu fiz, ó. E aí, enfim, os homens acabam abusando demais nos seus limites para provar isso o tempo todo.
E isso, enfim, em geral não faz muito bem. Ó, a Vanessa colocou aqui, ó, frases como sofreu abuso, mas também olha a roupa que estava usando. Nossa, essa frase é horrível. Frase que já escutei, você deveria limpar aqui porque é mulher. Difícil isso. Machismo. Esse é o machismo clássico. Vai falar que o homem é fraco, logo ele não poderá dar segurança a ela. Exatamente. Tento reforçar muito isso com meu filho. A Priscila comentou. Ele usa rosa, brinca de boneca, ele faz tudo o que quiser sem rotulagem de gênero. Parabéns, Pri. É muito, muito bom que a gente estimule isso. Ainda assim, mesmo a gente tentando criar, os nossos filhos, as crianças não têm contato só em casa, elas têm contato com a sociedade como um todo. Então, assim, toda hora alguém de alguma forma vai trazer o machismo para a criança. Mesmo que eu eduque ele para não ser machista, isso vai aparecer em algum lugar. Por isso que o meu trabalho para que meus filhos não sejam machistas tem que ser frequente. Não adianta eu uma vez por mês fazer uma coisinha para ele não ser machista. Tem que ser frequente. Com frequência, eu preciso estimular ele a permitir que ele brinque de boneca, a pedir que ele ajude em casa. Meu filho, eu tento estimular que assim, vamos arrumar o quarto, vamos ajudar a limpar, vamos lá lavar a louça, vamos ajudar a cozinhar. E aí, em geral, são comportamentos femininos, né, que a gente vai ensinando, mas que ele precisa aprender. Então, quando alguém falar que ele não pode cozinhar, eu falo assim, posso, por que eu não posso? Porque, de fato, ele aprendeu porque eu ensinei várias vezes, não é só uma vez que a gente faz isso. A Carol comentou, minha irmã adorava futebol e eu achava um máximo ela saber jogar. Maravilhoso. Agora, assim, quantas mulheres sabem jogar futebol? Não é que sabem as regras. Sabem chutar uma bola direito. A maioria não sabe. A maioria não entende regra e tudo bem, mas não tem coordenação para chutar uma bola numa direção. Porque não foi estimulada, não é porque ela é mulher. A mulher não sabe jogar bola, não é porque ela é mulher, é porque ninguém ensinou, porque ninguém se importou com isso. Priscila colocou, muito verdade. Tive que explicar no fim do ano porque rosa não era cor de menina, porque a amiguinha falou que era. Exatamente, isso aparece toda hora. Toda hora tem um priminho, um coleguinha, um vizinho que chega e traz uma fala machista e você fica meio, não. Então assim, eu preciso ensinar isso toda hora porque ele vai vir falar, não, mas eu não quero mais. E aí eu vou dar exemplos ridículos. Em casa, a minha escova de dente é rosa e da minha esposa é azul. E meu filho algumas vezes fez mas a rosa não é da mamãe? Não, eu posso ter uma escova rosa. E aí eu te pergunto assim, eu gosto de rosa? É uma cor pra mim normal, não faz muita diferença. Não é uma cor que eu gosto ou não gosto, uma cor. Mas eu preciso mostrar pra ele que tudo bem ele gostar de rosa. Porque amanhã ele pode querer uma escova rosa e ele não vai comprar por vergonha. Agora, se ele viu que eu já usei uma escova rosa, a chance dele se permitir a usar uma escova rosa é muito maior. Dele querer uma camiseta rosa é muito maior. Então, assim, eu tento ter comportamentos pequenos, de assim, eu tenho algumas camisetas rosas ou mais rosadas, enfim, e eu uso com frequência. Vira e mexe eu tô com camisetas assim, e meu filho tá sempre comigo. E óbvio que as crianças copiam, as crianças querem copiar as referências delas. Então, mais eu fizer, mais eu tendo comportamentos não machistas, mais ele também não vai ter. Quer dizer, mais ele também vai ter comportamentos não machistas. Então, não é só falar, tem que fazer. Não adianta só a gente falar que você tem que isso. Se eu não fizer, dificilmente a criança vai aprender e vai praticar aquilo. Então, para mim, às vezes fica até mais fácil, porque eu sou homem e tenho um filho menino. Então, eu tento fazer coisas feministas ou não machistas para ele copiar, para ele perceber que tudo bem ele fazer aquilo. E aí ele vai reproduzindo isso para fora também. O Ian Anderson, penso que essa definição de machismo precisa estar clara na sociedade, porque muitas vezes temos esse comportamento e não sabemos que estamos agindo como machistas, porque aprendemos assim. Exatamente, Anderson. Muitos homens têm comportamentos que eles não acham que é machismo. Eles acham que o machismo é bater na mulher. Não, eu não bato nela, não sou machista. Só que o machismo não é só a violência. O machismo é, enfim, inúmeros comportamentos que colocam o homem numa posição superior, numa posição de quem manda, uma posição de que só faz o que quer, enfim. Mas isso é bacana, a gente conseguir nomear o que é machismo para os homens começarem a entender e aí, com o tempo, de repente, melhorar, mudar. Acho que a ideia é um pouco essa mesmo. Oi, Heloísa.
Oi, Tercia, acho que é Tércia Mai, não sei se é esse o nome. Caramba, quanta coisa, hein? 45 minutos de live, pessoal. Já tô meio rouco, tá um calor daqueles aqui em São Paulo. Eu acho que é um pouco isso. Só para finalizar, os últimos dados que eu tinha pego aqui que eu acabei não comentando. 4 em cada 10 homens diz que teve algum exemplo bom e prático de cuidar da sua saúde quando era mais novo. Então, menos da metade dos homens diz que quando era criança ou adolescente, alguém ensinou ele a se cuidar. Eu acho que esse dado ainda é muito alto, para falar a verdade. Eu acho que talvez seria até menos. Mas na prática, a gente não, como eu falei um pouco atrás, a gente não ensina os homens a se cuidarem, a gente não ensina os homens a cuidarem da saúde mental, a gente não ensina os homens a cuidarem da saúde emocional. Vou dar mais um exemplo simples. Eu tento que meu filho tenha bastante livro, ele gosta bastante de ler. E aí um dos livros veio uma reguinha emocional, que tem algumas carinhas com raiva, tristeza, alegria, e vira e mexe a gente pratica com ele, tá, hoje você tá como? E aí ele coloca lá o dedo na raiva, na tristeza, na alegria. Isso é uma coisa extremamente simples, mas que faz ele aprender a identificar o que ele está sentindo. Então quando ele sabe que ele está com raiva, e aí é um processo que eu tento praticar em casa, eu acho que pode servir para algumas pessoas. A gente cuida do que a gente está sentindo quando a gente antes identifica o que a gente está sentindo. Se eu tô com uma dor que eu não sei o que é, eu nem sei o que eu faço com ela. Simples assim. Então, antes da gente querer que o homem, que o menino se cuide, eu preciso mostrar para ele o que ele está sentindo. Então, eu preciso ensinar para ele o que é raiva, o que é tristeza, o que é medo. E aí, quando ele fala, eu estou sentindo isso, eu falo assim, isso é medo. Você está sentindo medo. Eu também já tive medo. Medo é isso, é aquilo, é aquilo outro. E agora, o que a gente faz quando a gente está com medo? E aí a gente queria dar uma ferramenta para crianças aprender a cuidar daquilo. Isso faz parte de uma educação emocional, que homem adulto, a maioria não tem. A maioria sente um monte de coisa que não sabe nomear, não sabe se é ansiedade, se é medo, se é raiva, se é tristeza, se é angústia, não faz a menor ideia. Já que eu não sei, eu não falo e eu não cuido. E isso a gente precisa tentar mudar. Mostrar, criar uma cultura que ajude os homens a identificarem o que sentem, porque a partir da identificação a gente pode pensar em maneiras de fato agir para melhorar. Boa noite, Jane. Jane chegou no finalzinho, a gente quase termina a nossa live. A Rayane Menezes comentou: em aspectos emocionais, o que percebo com a experiência no consultório, algumas meninas com agressividade reprimida. Interessante. Em alguns casos, esse comportamento tem como pano de fundo o machismo. A ideia de menina não pode sentir isso, menina não pode agir assim. Isso é bem bacana pensar isso também. Porque da mesma forma que a gente permite que o homem seja mais agressivo, a menina não pode. Ela tem que ser recatada, tem que ser calma, não pode falar alto. E isso também não é legal. Porque todo mundo tem raiva, todo mundo sente um monte de coisa, só que os meninos, a gente aceita que eles sejam mais agressivos e as meninas jamais. Uma menina agressiva, a pior coisa do mundo. Eu acho que é tipo aquela coisa assim, a menina não pode ser agressiva e o homem não pode ser muito emocional. E aí a gente cria aquelas limitações, aquelas barreiras que, enfim, fazem um mal absurdo pra gente. Acho que é isso. 49 minutos de live. Pessoal, só pra finalizar, machismo e saúde mental tem tudo a ver. Quer dizer, machismo e falta de saúde mental tem tudo a ver. A minha ideia nessa live era poder a gente discutir um pouquinho sobre o machismo e o quanto ele afeta a nossa sociedade, a nossa saúde mental e o quanto a gente precisa melhorar isso. Aos poucos, não vai ser de uma hora para outra. Acho que a gente tem muito que trabalhar como sociedade, não é uma coisa que só eu vou fazer sozinho, ou que vocês vão fazer sozinhos, mas o que cada um fizer vai fazer diferença. Eu acho que esse é o principal ponto. Obrigado, Pri, eu que agradeço a participação aqui na live, agradeço muito todo mundo que ficou na live, mesmo que entrou e saiu e voltou. Eu vi que a Giovana está assistindo a live agora. A Giovana, a gente trabalhou junto até uns 2 meses e meio atrás também. Obrigado pela presença, Gi. Acho que assim, essa live, como eu falei, só para retomar, é a primeira live do mês que a gente vai fazer.
Eu fiz essa, mas as próximas lives vão ser outros profissionais que eu estou convidando para fazer, acho que vocês vão gostar também. E todas as próximas vão ser só no Facebook. O pessoal do Insta eu vou ficar devendo dessa vez, porque no Insta é mais difícil de eu conseguir fazer a live com as pessoas, porque eu quero que elas façam sozinhas, eu não quero fazer em dupla. Não agora, pelo menos. Então, quem se interessar, no Facebook eu deixei aqui o comentário com o evento, que estão as lives que eu tô... que já estão confirmadas. De hoje para amanhã eu vou incluir mais algumas que o pessoal terminou de ver os últimos detalhes. E aí vocês vão sabendo, enfim, mas aí eu vou divulgando também, cada live, cada dia, enfim, tudo mais. Essa live, para quem de repente não conseguiu acompanhar, ela vai ficar disponível 24 horas no Insta e vai ficar direto aqui no Face, e eu vou jogar lá no YouTube da Mais Psicólogos. Se alguém não conhece também, lá no YouTube eu jogo essas lives e produzo alguns outros vídeos. Muito obrigado mais uma vez, espero que vocês tenham gostado, espero que eu possa ter trazido um pouquinho de uma reflexão para ajudar a gente a pensar um pouco mais no machismo e na nossa saúde mental. Acompanhem #Janeiro Branco, a campanha que está acontecendo esse mês, que fala muito de saúde mental. As minhas publicações esse mês está quase só de saúde mental, porque eu acho que é muito importante. E eu acho que é isso. Mais uma vez, muito obrigado. Bom finalzinho de sexta para vocês, bom final de semana. Agradeço muito, espero vocês nas próximas lives. Cuidem-se e até a próxima.